A traição de Eva. Evan assustou com o miado de Orion e, ao encarar o relógio, sabia que estava na hora de acordar Agnes. O gato nunca falhara. Por mais mal-humorado que fosse, ele era o melhor protetor elemental que o mago já tinha visto. Espreguiçou e retirou a manta que aquecia seu corpo subitamente para espantar a preguiça e calçou seu par de tênis azuis que contrastavam com seus olhos. Seguiu até o quarto de Agnes. O quarto dela ficava no sótão e, no decorrer do caminho, aproveitou para verificar os outros hóspedes. Todos estavam dormindo. Subiu as escadas e sentiu um cheiro forte de fezes felinas. Qual era o problema daquele gato? Achava que ele fazia de propósito só para irritá-lo. A porta estava aberta. A jovem bruxa que ali habitava só fechava a porta quando estava completamente frustrada. E os moradores e hóspedes da mansão Triora só presenciaram isso uma única vez. A menina tremia e seu rosto aparentava dor e medo. Evan a chamou 3 vezes e ela despertou. Seus olhos negros relatavam o que ele já sabia. Enquanto o gato permanecia deitado em seus pés, observando toda a cena. Ela não sentia frio, sabia que os espasmos não eram a resposta do corpo físico. Quantas horas são? Ela perguntou, se levantando e acariciando o bichano. Faltam 11 minutos, temos que ir, disse, oferecendo sua mão para ajudá-la a se levantar. Ela calçou seu par de chinelos que comprara na praia de Salvador, no Brasil, quando foi visitar sua madrinha. Aquela lembrança te deu forças para sair da cama e seguir sua missão. A jovem trazia em seu peito desnudo um colar com uma pedra esmeralda. E apesar do seu corpo todo tremer, suas mãos estavam quentes e ela sabia exatamente o motivo. Os dois saíram pela porta dos fundos e caminharam bosque adentro, seguindo a trilha iluminada pela lua nova. Ao se aproximarem do lago, que nesta noite estava com uma correnteza muito forte, a bruxa fez um sinal para o mago não prosseguir. Essa tarefa era só dela, e a ele não cabia nada a não ser observar e aprender. Agnes tirou seu chinelo e sentiu contato com o solo. Ele estava úmido e frio, mas com certeza a água estaria mais. Seu corpo estava exausto e ela sentia que forças do além a ajudavam a continuar o percurso. Sentou na beira do lado e precisou de forças para lutar contra a correnteza. A água era doce e cristalina, e nessa hora da noite já estava negativa. Então, ela iniciou o que devia fazer e se entregou à natureza e às forças que ali se encontravam. Et brachia et supra, alferati a me omnes mali. Sentada à beira do lado, ela rogava aos elementais que a ajudassem a se livrar daquelas forças das trevas que estavam em seu corpo. A cada repetição, ela falava mais alto e uma névoa cor de violeta a escondia. Et brachia et supra, alferati a mi omnes mali. Et brachia et supra, alferati a mi omnes mali. Et brachia et supra, alferati a mine omnes mali. Evan assistia tudo e estava preparado para agir caso necessário. Ele já vira muitas coisas em 200 anos de existência, mas sempre era surpreendido pelas conexões que a bruxa fazia. Ele conhecia a natureza de cada uma delas. Sentia um calor prazeroso nos pés, que não experimentava há muito tempo, e ficou sem entender o que aquilo significava. Um barulho o fez fugir dos seus pensamentos,
E quando se deu conta, a jovem bruxa caiu na correnteza e seu corpo estava sendo levado por ela. Saiu correndo em direção ao lago quando viu a névoa que a envolvia. Ela cresceu, dançou no ar e, do mesmo jeito que veio, foi embora, silenciosa e ligeira. Eva enxergou um tecido verde água boiando e seguiu rumo à queda d'água com velocidade. Não, não é possível! Ele gritou e correu o mais rápido que pôde, até sentir seus músculos se contraírem. Já havia perdido o corpo da jovem de vista, e ao aproximar da gigantesca cachoeira, ele se sentiu volitar como num prazer visceral, notou seus pés saindo poucos centímetros do chão. Correu tão rápido que parecia voar. Evan não entendia, mas agradecia profundamente sentir aquela sensação mais uma vez. Suas passadas eram grandes e mais velozes que qualquer humano. Pulou em direção a Agnes, que nesta hora já caía sem vacilar, e a pegou em seus braços. Ao chegarem no bosque, percebeu que o corpo dela já estava na temperatura normal e não tremia mais. Porém, ela estava desacordada. O formigamento nos pés sumiu como num passe de mágica e uma voz cochichou em seus ouvidos. Leve-a para casa e a deixe submersa em água salgada por 7 horas. Não tema, ela conseguiu. Evan era um mago encarregado de criar, cuidar e servir Agnes. Cada enviada era orientada por um sacerdote da lua nova. Eles a acompanhavam durante sua missão e, quando elas concluíam o que era pedido, poderiam desfrutar da vida dos humanos ou regressar ao seu lar. Lua Nova era um complexo espiritual localizado em cima da Europa, numa espécie de universo paralelo. Aos 7 anos, as enviadas assumiam a consciência ancestral e começavam a proteger o meio ambiente e trabalhar para o progresso da humanidade. No 7º aniversário, a pequena Agnes pediu um gato de presente para Evan, e ele percebeu que o momento havia chegado. Os dois saíram ao encontro do felino que já estava aguardando pela garota na esquina seguinte. Olha, disse a garotinha com os olhos em lágrimas apontando para o gatinho. Calma, pequena, respondeu afagando seus cabelos. A criança soltou da mão do tutor e saiu correndo em direção ao bichano, como se entendesse a importância daquele momento. Ela se aproximou e disse: Ego expeto, te expeto, divisores quod se sicut unum. Orion fez um sinal de positivo com a cabeça e pulou no colo da menina. O mago, que assistia tudo admirado, sabia que ela seria impetuosa e destemida, mas nem imaginava o quanto cuidar e educar a pequena enviada seria desafiador. O gato conversava com os magos e bruxas pelo pensamento. Orion se apresentou e agradeceu a Evan por proteger Agnes até aquele momento. O tutor sentiu uma pontada de ciúmes na fala do gato, mas ele sabia que era normal os protetores elementais se apegarem às enviadas. Agnes achou estranho o primeiro encontro dos dois e não entendia por que o mais novo integrante da mansão não gostava de Eva. De agora em diante trabalharemos juntos, disse acariciando o felino. Orion rosnou e com uma patada arranhou o tutor em seu braço. Orion, não pode arranhar ninguém, bradou. Me desculpe, eu me assustei. Ele rendeu ronronando para enviar. Eles caminharam de volta à mansão Triora e Eva encarava o animal ainda pela frente. Se passaram 10 anos e Agnes foi incumbida de várias tarefas. O Conselho da Lua Nova aproveitava os poderes e inteligência da menina para resolver pendências que as outras enviadas não conseguiam.
Ela sentia que a sua principal missão estava próxima e não pretendia continuar na Terra após concluir o desejo do conselho. Mas aquela vontade iria mudar. Orion a acordou com leves lambidas na mão. Bom dia, Orion. Ela pegou o gato no colo e ele pulou para a escrivaninha, indicando uma carta que esperava por ela. Não se passaram nem 3 dias da minha última missão. Eu estou esgotada e ele já quer. Ela suspirou fundo e optou por não reclamar, pois sabia da importância do seu poder e como podia contribuir para a segurança do planeta. Na carta estava escrito: Agnes, agradecemos pelo sucesso desempenhado em sua última missão. Seu nome já é destaque em várias colônias. Creio que ao findar do seu tempo na Terra, você poderá escolher onde deseja passar a eternidade devido aos serviços prestados enquanto enviada. Inclusive, seria uma honra ter você ao meu lado. Estimo melhoras em sua recuperação e revitalização de suas energias. Para acelerar esse processo, já que o tempo não está do nosso lado, receito 2 folhas de louro amassadas, sal grosso banhado em água lunar, um pequeno ramo de alecrim, uma rosa branca colhida no crepúsculo. Coloque tudo numa vasilha com água corrente e deixe embaixo da sua cama ao dormir. Orion cuidará dos próximos passos. Sua próxima missão será revelada através de um mensageiro amanhã. Se tudo correr conforme planejado, esta será a última. Em nome da lua nova, Morgana. Agnes nunca havia recebido uma carta de Morgana e nem sabia de outra enviada que recebera. Todas suas missões eram dadas por Evan e, em alguns casos, ela as escutava. Provavelmente aquela missão era muito importante ou até mesmo perigosa, devido aos cuidados na instrução da mesma. Ela encarou o relógio que marcava 9h13. Sentia seu coração palpitando e o suor escorrendo pelas costas. Precisava descansar, mas não aguentaria ficar na cama aguardando até o dia seguinte. A jovem bruxa divagava em seus pensamentos quando escutou um ruído. Parecia uma mesa ou algum objeto grande se arrastando. Ela levantou rapidamente e avistou Orion na porta com as presas afiadas à mostra. Ela fez um sinal para que o gato não fizesse barulho e caminhou calmamente em silêncio até a porta. Não conseguiu perceber nada fora do comum, quando um estrondo, um barulho muito alto, parecido com o primeiro, porém mais agudo e mais forte, a fez vibrar. Ela correu descendo as escadas e, ao chegar na sala, notou que a estante se movia. Uma passagem secreta? Entre ora? Orion pulou em seu colo e rosnou em direção à estante. Ele disse em pensamento para sua tutora: Eva está lá embaixo e não está só. Agnes estendeu as mãos para abrir a porta com seus poderes, mas não estava funcionando. Ela continuou, e nada do que fizesse ajudava a passagem ser aberta. O gato, que estava inquieto, caminhava de um lado para o outro, tentando encontrar uma forma de acessar o outro lado, quando de repente um feixe de luz, seguido de uma descarga elétrica, jogou o bichano do outro lado da sala, lançando seu corpo contra uma cristaleira e jogando-o no chão desacordado. O impacto foi tão grande que a cristaleira abriu e várias taças e peças de vidro caíram, provocando um barulho muito mais alto que o anterior. A jovem bruxa correu em direção ao gato e pegou o corpo mole e desacordado do seu protetor elemental. Passos anunciavam a chegada de alguém. Ela olhou para trás e viu a estante se mover. Não daria tempo de passar por ela e subir as escadas. Então fez um feitiço de teletransporte para sua cama.
O gato, que já estava fraco, ficou mais debilitado ainda com a viagem mágica. Agnes colocou Orion em sua cama e deitou ao seu lado para o manter aquecido e seguro. Ela não entendia o que aquilo significava e porque o mago não tinha dito a ela sobre o diálogo. Se fosse algo sério, ela poderia ajudar. Será que tinha algo a ver com a sua última missão? Mesmo ciente que não devia se preocupar, já que Evan era seu tutor e faria de tudo para protegê-la, seus pés formigavam, e isso só acontecia quando ela estava em perigo. Decidida a obter respostas, levantou para ir atrás do mago e foi surpreendida quando ele adentrou seu quarto. Agnes, você aceita uma xícara de chá? Ele perguntou com uma expressão serena. Não. Onde você estava? Agnes perguntou desconfiada. Na cozinha, preparando o jantar dos hóspedes. Vou descer para terminar. Te chamo quando ficar pronto. E saiu como se nada tivesse acontecido. Ele estava mentindo para ela. Ela sabia. Era um daqueles momentos em que as duas pessoas sabem que o diálogo não procede, mas continuam a conversa esperando quem vai ceder primeiro e entregar a verdade. Agnes olhou para o felino que ainda se recuperava da surra. Ela resolveu bisbilhotar Evan para tentar obter alguma justificativa daquele mal-entendido. Desceu as escadas e ficou impressionada quando se deparou com a cristaleira intacta. Todas as peças e utensílios de vidro estavam posicionados em seus lugares de forma perfeita. Como aquilo era possível? Minutos atrás haviam cacos para todos os lados. A bruxa começou a achar que estava imaginando coisas e seguiu até a cozinha. Antes de passar pela porta de balanço, antiga de madeira, ouviu uma voz de mulher. Não podemos esperar mais, a voz desconhecida disse. Precisamos agir com cautela. Acho que Agnes está desconfiada, respondeu Eva. No momento em que ele concluiu a fala, Agnes entrou furiosa na cozinha, querendo pegar os farsantes de surpresa. Porém, quem foi surpreendida foi ela, já que não havia ninguém na cozinha além de Eva, que por sua vez cortava algumas cenouras e cantarolava. Ela pensou que estava ficando maluca, ou que Eva não era tão confiável como ela imaginava. Precisa de algo? O jantar está quase pronto. Eu jurei que eu tinha ouvido você conversando com uma mulher agora, disse, provocando o mago. Deve ter sido a televisão da sala ligada, ou você ainda está muito cansada da missão de ontem à noite. Sim, provavelmente é isso, respondeu intrigada porque ele estava mentindo mais uma vez. Como ela poderia confiar sua vida numa próxima missão a um tutor que guarda segredos dela? Ela precisava descobrir o motivo disso tudo antes que recebesse os próximos comandos de Morgana. Subiu até o sótão para ver a melhora de Orion e ele continuava dormindo. Ela precisaria de outra ideia para fuçar o quarto de Evan sem ser descoberta. Revirou as gavetas do armário atrás de um barbante. Não encontrou, mas achou um cinto fino trançado com cordas. Isto serviria. Correu em direção ao portão e pegou o sino que anunciava a chegada das pessoas. Antes de seguir para o quarto do seu tutor, selou a porta e a janela do sótão para proteger seu protetor elemental. Passou por um casal de moradores e fingiu que estava saindo. Assim que eles entraram para a sala de jogos, ela deu meia volta e foi em direção ao quarto de Eva. Quando chegou no corredor do quarto de Evan, amarrou o cinto de um lado ao outro e pendurou o sino em uma das extremidades. Ela esperava que aquela gambiarra fizesse barulho se alguém passasse por ela. Verificou mais uma vez o perímetro e entrou no quarto procurando qualquer pista. Cuidadosamente abriu as gavetas da escrivaninha
e não encontrou nada de interessante. Abriu o guarda-roupa e ficou perplexa com a organização de Evan. Havia uma caixa vermelha amarrada com uma fita embaixo de alguns calçados. Parecia conter algo interessante, mas só parecia mesmo. Dentro da caixa haviam ingredientes para poções. Ele era um mago e aquilo era de se esperar. Agnes também guardava alguns ingredientes que eram difíceis de acessar no dia a dia. Colocou tudo no lugar e deu uma volta completa pensando onde Evan poderia ter escondido algo. Sem sucesso, caminhou em direção à saída, quando uma brisa fez cair um souvenir em cima da cama. É óbvio! Embaixo da cama, como não suspeitei disso antes? Pensou. Quando deitou embaixo da cama, as badaladas do sino ecoaram pelo ambiente. Instintivamente, ela se arrastou para debaixo da cama, temendo que fosse Evan. Olhando por debaixo da cama, viu uma mulher passando. Ela conhecia aquele par de chinelos. Era de uma moradora de Triora. O caminho estava limpo. Ao sair debaixo da cama, viu vários pedaços de papéis embaixo do colchão. Eram cartas? Ela se indagou. Quando Agnes levantou o colchão, haviam inúmeras cartas com duas letras diferentes. Uma de Evan e outra que ela desconhecia. Pegou o máximo de papéis que conseguiu, arrancou o cinto com o sino e saiu correndo para seu quarto. Por mais que ele desconfiasse, aquela seria uma boa ocasião para fechar a porta do sótão. Jogou as cartas no chão e começou a ler uma por uma. Orion já estava acordado, mas preferiu ficar na cama observando aquela cena. As primeiras cartas estavam com datas de 1 ano atrás. Elas narravam um plano contra alguém. As leituras seguintes tinham diálogos apaixonados, desenhos de paisagens com o casal e mais detalhes do plano. Agnes começou a folhear sem prestar muita atenção no conteúdo, quando viu o nome de Orion. O trecho abordava que o protetor elemental de Agnes estava sempre por perto e não gostava dele. Por isso, seria difícil acessar o quarto da bruxa. A menina começou a revirar as correspondências, agora buscando por seu nome. Encontrou um monte de menções a ele. Evan descrevia a rotina de Agnes, suas missões que tiveram sucesso e as que foram menos afortunadas. Um trecho chamou a sua atenção. O mago narrava detalhadamente os pontos fracos da enviada e quais feitiços de descarga de energia ele já havia usado com Agnes para tentar deixá-la mais fraca. Ela sentiu seu estômago embrulhar e um sentimento de fúria tomar conta dela. Algumas memórias começaram a passar pela cabeça da bruxa, como, por exemplo, um dia em que seu tutor insistiu para ela dormir submersa em uma banheira com uma água roxa asquerosa, alegando que ela se sentiria revigorada após o sono profundo. Outra lembrança que se tornou um fato recorrente era o fato do felino não gostar de Evan. Claramente não era apenas ciúmes. Desde o primeiro dia, quando Agnes ainda era uma criança, eles não se deram bem. Mas será que ele sempre esteve tramando algo contra ela? Por que Morgana não havia interferido naquela situação? Ela deveria realizar sua missão e ir embora ou confrontar Eva imediatamente? Eram muitas perguntas sem respostas. Nesse momento de indagações, o gato pulou da cama e parou na frente da enviada, encarando seus olhos. Me perdoe por não ter lhe contado antes, ele disse em seus pensamentos. Há quanto tempo você sabe? Eu sempre desconfiei do mago, sou seu protetor, e minha intuição raramente falhará quando o assunto for sua segurança. A bruxa caminhou de um lado para o outro no quarto, refletindo acerca da traição do seu tutor.
Sabia que a missão Triora tinha um histórico de enviadas poderosas e que foram felizes e realizadas ali. Não entendia a perseguição com ela e com seus poderes. Sua última missão seria dada amanhã por um mensageiro, como disse Morgana. Ela decidiu aguardar e fingir que não suspeitava do plano. Juntou toda a papelada e caminhou em direção à porta para guardar as cartas. Para sua surpresa, ao abrir a porta, Evan estava ali. Ele foi surpreendido pela bruxa com as cartas em suas mãos. Não havia mais o que esconder. Orion pulou da cadeira para o armário, passando pelos dois, e imediatamente avançou no tutor, gritando aos prantos para Agnes fugir. Ela jogou as cartas no ar e lançou um feitiço, transformando-as em corvos, que começaram a atacar Evan juntamente com o gato. Um grito sufocado foi proferido e o mago desequilibrou, caindo escada abaixo. Agnes viu naquela cena a oportunidade para fugir. Pulou a janela chamando seu protetor elemental e saíram correndo até as margens do lago. Orion, eu não quero acreditar que isso seja verdade, disse com lágrimas nos olhos, lembrando o que levou a estar ali. Evan está iludido. O conselho da Lua Nova jamais a deixaria desamparada. Ele está provocando uma guerra onde sequer tem armas à altura das batalhas, respondeu o gato. Estou triste, não apenas pelo fato da traição, mas eu achava que fôssemos amigos, que a nossa relação estava acima das missões. Agnes, sinta esse sentimento em toda sua expansão. No momento em que a dor for mais aguda, canalize essa energia e foque no que é preciso, proferiu Orion com sabedoria. Eles caminharam mais um pouco até encontrar um tronco largo, onde Agnes poderia passar a noite escondida. Ajustou algumas pedras e galhos para camuflar ainda mais sua presença ali. Apesar das dores e fraqueza, Orion optou por não dormir enquanto a bruxa descansava. O animal sabia que seu dever era protegê-la, e ele daria sua vida caso fosse necessário. O gato tinha uma pelagem preta e branca, com uma manchinha no lado direito do nariz. O rabo comprido e patas grandes. Era fácil reconhecer o bichano. O sol bateu no rosto de Agnes e a despertou. Ela viu um homem alto, de cabelo comprido branco, carregando seu gato. Eles deviam se conhecer, já que Orion não deixava estranhos acariciá-lo. Matias encarou a bruxa e a convidou com um aceno de mão para se aproximar. Ela seguiu o comando. Bom dia, Agnes. Meu nome é Matias. Venho em nome de Morgana. Ele se apresentou. Bom dia, Matias. Vocês se conhecem? Ela perguntou apontando para Orion, que por sua vez pulou do colo do sacerdote e se enroscou nas pernas da enviada. Sim, estou na sua vida há muito tempo. Por isso, Morgana, minha irmã, confiou a mim a mensagem que eu trago. A expressão de Matias havia mudado. Ele olhou em volta deles como que suspeitando ter sido seguido. Se aproximou de Agnes e contou. Há alguns anos, Evan se envolveu com uma bruxa que foi expulsa do nosso conselho. Vendo o sofrimento da amada, começou a procurar formas dela ser aceita novamente. No decorrer do tempo, os pedidos se transformaram em chantagens, e Morgana começou a temer pela sua segurança. Eu nunca suspeitei de nada, e nem sabia que Evan tinha uma namorada ou algo do tipo, ela respondeu. Minha irmã deixou claro para ele que não aceitaria que aquela paixão atrapalhasse a sua missão. E a cada missão, seus poderes ficavam mais fortes e você conseguia dominá-los com precisão. Presenciando seu desenvolvimento nos bastidores,
Através dos comentários de Evan, a bruxa que fora expulsa convenceu o mago a te enfraquecer para roubar os seus poderes e ser aceita novamente. Isso não faz sentido, Matias. Morgana jamais aceitaria uma desertora que arruinou uma de suas enviadas, disse Agnes. Sim, nós sabemos disso. Porém, eles acreditam que minha irmã a aceitaria novamente caso ela se tornasse uma bruxa excepcional, assim como você. Acontece, Agnes, que o que te torna tão especial não são seus poderes, e sim a finalidade para a qual você os utiliza. Não basta ter a ferramenta perfeita e usá-la num ofício em que não tenha utilidade. Agora que você está ciente dos acontecimentos, deixo sua última missão. Você deve cortar os laços de Evan com sua nova. Uma vez que ele fez planos contra você, traiu a todos nós e precisa partir. Faça o que for necessário sem infringir nossas leis, completou Matias. Agnes estava perplexa com toda aquela história e decepcionada com Eva, que se deixou se entregar. Fechou os olhos e se conectou com os elementais à sua volta, rogando proteção e sabedoria para executar a tarefa que lhe fora confiada. Quando abriu os olhos, Matias já havia partido. O gato, que já seguia o retorno até a mansão Triora, foi seguido pela enviada. Ninguém disse uma palavra sequer no caminho. Estavam concentrados e reunindo forças para o embate que se aproximava. O sino que havia sido arrancado não anunciou a chegada deles. Entretanto, Evan e uma mulher ruiva estavam esperando por eles no jardim da mansão. Quando a bruxa traidora viu Agnes e Orion, entrelaçou a sua mão na de Evan e deu um longo suspiro. Sua expressão era de raiva, enquanto Evan parecia petrificado. A enviada caminhou em direção a eles e seu tutor gritou: "Fique onde está. Não há mais nada que você possa fazer." "Como você foi capaz?" a enviada perguntou. "Meu problema não é com você. Você é apenas um meio para um fim. E tenho certeza que serei perdoado, já que estou fazendo isso em nome do amor." Amor? Como você ousa usar um sentimento tão celestial como justificativa para esse ato tão mundano? Agnes retrucou furiosa. Você jamais saberia o que é amar uma pessoa, Agnes. Só se preocupa consigo mesma e com suas missões. Deve ser porque as minhas missões envolvem cuidar do planeta e dos seus habitantes, ela disse, se afastando e se preparando para conjurar o feitiço de rompimento. Agnes olhou para o céu e sentiu uma gota de chuva cair em sua testa. Ergueu os braços e os abaixou bem devagar, encarando o miserável casal. Eu, Agnes, a enviada de Morgana, em nome do Conselho da Lua Nova, desfaço todos os laços existentes do mago Evan comigo, com todas as enviadas que vieram antes de mim e todas que poderiam existir após o meu retorno para o plano espiritual, disse em tom áspero. Ao determinar a expulsão do mago, o mesmo caiu de joelhos e se sentiu extremamente fraco e exposto sem seus poderes, enquanto uma chuva torrencial caía sem parar. Me perdoe, Agnes, eu estou iludido. Vamos conversar e fazer com que as coisas voltem a ser como era antes. Ele rogou, estendendo as mãos para a menina e ignorando sua namorada. Agnes deu um passo para trás e, admirando aquela cena patética, disse: "Tarde demais. Vocês também estão expulsos de Triora. Eu vou entrar e, quando sair, não quero mais vê-los por aqui", disse. Agnes se sentia completa, já que Eva não estava drenando seus poderes. Ela assumiu uma postura firme de líder, mesmo tão jovem nesta experiência. Juntamente com seu animal protetor,
cuidaram da missão Triora, e nos meses seguintes não teve nenhuma notícia de Evan, Morgana ou Matias. Certo dia, ela cuidava das plantas da mansão quando sentiu um perfume floral doce que trazia uma memória de conforto. Quando se virou, viu uma mulher mais velha com cabelos curtos grisalhos, vestindo uma túnica lilás, adornado com pequenas margaridas. Agnes correu ao seu encontro e a abraçou. Morgana! Ela exclamou de alegria. Oi, Agnes. Queria ter vindo antes, mas sabia que você precisava de um tempo para decidir sobre seu futuro. Muito obrigada por nunca me abandonar. Você é como uma filha para mim. Minha missão é cuidar e proteger cada uma das enviadas. Você fez um ótimo trabalho em Triora. Essa mansão é como um polo energético e espiritual e precisa de bruxas como você para acolher os necessitados. Sim, creio que você tenha vindo me buscar, mas por ora gostaria de pedir para ficar e ajudar as outras enviadas que vão passar por aqui. Pediu. Quando agimos da maneira certa, temos credibilidade para pedir pelos nossos planos. Seu pedido será aceito. Morgana abraçou Agnes e se despediu. Agnes sabia que novas enviadas e novas missões viriam, mas ela se sentia preparada. Continuou mexendo nas plantas e relembrou dos ensinamentos de Teresa. Aquele que não vive para servir, não serve para viver.